A abertura da Semana Nacional da Família será no próximo domingo e acontece até o dia 14 de agosto. Este ano, a semana celebra a Amoris Laetitia, exortação apostólica do Papa Francisco. Agora nós vamos conversar com o padre Crispim Guimarães, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família da CNBB e também secretário executivo da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Boa tarde, padre Crispim, seja bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno. Boa tarde, uma alegria e obrigado pelo convite para espalhar um pouquinho mais a notícia boa dessa semana que vai acontecer dentro do mês vocacional. Tá certo, a Caísa também vai estar conosco. Boa tarde, padre, sua bênção. Deus abençoe. Padre Crispim, eu começo perguntando qual a ideia principal para se realizar a Semana Nacional da Família deste ano? Bom, primeiro, como ela chegou à configuração que nós temos hoje, que é exatamente a alegria do amor na família. Nós tínhamos já uma programação preparada no final do ano passado, pensando nesta celebração deste mês. E fomos surpreendidos, de forma positiva, obviamente, com a proposta do Papa da gente celebrar os 5 anos da Amoris Laetitia, o que nos fez rever também toda a nossa programação a partir da exortação apostólica, porque percebemos que seria a oportunidade de popularizar na linguagem dos casais que trabalham conosco, juntamente com a equipe da Secretaria Nacional da Pastoral Familiar, popularizar o documento e fazer com que esse documento fosse rezado nas casas, com as famílias, com os grupos das paróquias e com os movimentos. Então, esta a primeira ideia quando surgiu o tema. Obviamente que tudo isso está respaldado por 25 anos de história, né? O subsídio Hora da Família, que dá, portanto, esta oportunidade de todo o Brasil ter acesso a um material preparado para esta celebração de uma semana. Ele já completa neste ano 25 anos desde a sua primeira publicação, feita em preparação para a Jornada Mundial das Famílias no Rio de Janeiro, com a presença do Papa João Paulo II. Então, a ideia é celebrar a Amoris Laetitia, celebrar a alegria do amor nas famílias dentro desse período da pandemia. Eu acho que é muito importante a gente destacar os pontos positivos que a exortação apostólica nos faz ver dentro da família, exatamente no momento que estamos passando por uma crise sem precedentes, pelo menos na história recente da humanidade, e que no Brasil tem expressões as mais variadas possíveis, depois da incidência da pandemia, com tantas mortes, portanto, com tantas vidas ceifadas nas nossas famílias. E N formas para que a gente possa celebrar, né? A ideia é que o material se proponha, e esta era a nossa ideia principal, a dar a oportunidade que a casa celebre, isto é, o pai, a mãe, os filhos, ou como seja a configuração do espaço da casa, ou que também as pequenas comunidades eclesiais possam celebrar, já que há oportunidade agora, guardada aí as regras de segurança que nos pede a vigilância sanitária, que se possa celebrar já em pequenos grupos. E, sendo possível, aquelas programações que as paróquias desenvolviam nos anos anteriores, que podem se repetir, obviamente, também olhando aí toda a questão sanitária. Ô padre, como o senhor já disse, né, diante de tantas situações que estamos enfrentando, o tema, essa Semana Nacional da Família, vai vir só para acrescentar e contribuir muito para que as famílias possam resgatar essa alegria que, às vezes, diante de tudo, tem se perdido, não é, padre? Exato, né? Letícias, né? Exatamente essa expressão do Papa é para nos lembrar, como Gáudio também, para nos lembrar a dimensão da alegria. E, claro, a própria Amoris Laetitia, ela procura tratar dos pormenores da vivência da família na casa ou nas relações mais ampliadas. E é disso que nós gostaríamos de tratar também, fazer reavivar o coração das pessoas. Nós não precisamos querer viver como anjos para celebrar a alegria na família.
Nós precisamos viver a nossa realidade, como diz o ritual do matrimônio, nas alegrias, nas tristezas, na pobreza, né? Na riqueza, na doença, na saúde, portanto, com os pés no chão, mas, obviamente, tendo a fonte da alegria, que é Deus, né? Que é Jesus Cristo, Deus encarnado, que nos dá, portanto, a partir da sua presença entre nós, os motivos para que a gente tenha uma vida alegre. E a vida alegre não significa ausência de problemas, ausência de momentos tristes. Uma vida alegre significa que a gente tem sentido, que a gente tem um norte. Este norte, como diz o Papa Bento XVI, no documento de Aparecida, tem nome, é uma pessoa. E é fruto do encontro que cada ser humano faz com essa pessoa que é Jesus Cristo, e obviamente é Ele que aquece o nosso coração, nos dá alegria. Então, se cada membro da família tem este aquecer, né, do coração, é claro que, não obstante a problemática que nós vivemos hoje, problemática da pandemia, mas tantas outras, porque a pandemia gerou a problemática do desemprego, da fome, né, e situações adversas, mas pelo menos temos um motivo e vamos, obviamente, buscar sermos solidários uns com os outros. Se for para partilhar os bens, se for para partilhar a nossa vida de oração, se for para partilhar também as nossas dificuldades. Ótimo. Agora, padre, a semana acontece em meio também a essa celebração do ano Amoris Laetitia. Me corrija se eu estiver errado. Fala para a gente um pouco dessa celebração e das motivações que o Papa Francisco partilhou ou teve para proclamar este tempo em especial. Olha, e muito interessante a gente lembrar que sobre a temática da família, antes da exortação, o Papa Francisco fez 2 sínodos. E aqui não é questão da gente pastoralmente dizer a família é superior à pastoral da pessoa idosa, à pastoral da catequese. Não é isso. É porque dentro da família nós encontramos todas essas dimensões pastorais. E é da família que saem todas as vocações, né, as vocações que nós conhecemos para a vida celibatária, como sacerdote, como religiosos, para a vocação matrimonial e para as vocações de serviço. Então, por isso, é muito importante lembrar esses 2 sínodos depois que desembocaram na síntese do Papa Francisco, também, obviamente, com as suas ideias, na exortação apostólica. 5 anos depois, nós conhecemos bem como é que funciona na igreja, né? Quando sai um documento, todo mundo corre, começa a estudar, né? Começa a ver. Aí essa é a primeira fase, a empolgação. Depois vem a segunda fase, os teólogos começam a falar sobre esse documento. Depois os encontros que tem nas comunidades. Depois um esfriamento. Isso é muito comum a gente ver. O Papa Francisco, obviamente aí imbuído do Espírito Santo, percebendo isso, disse: não podemos deixar esfriar esta questão da família, porque é na família que todas essas situações ocorrem, e é da família que podemos também, a partir da célula-mãe, como nós chamamos, ou da igreja doméstica, podemos também dar uma contribuição para a igreja e para a sociedade. Então, o Papa quis olhar, primeiro, para tudo aquilo que foi o tesouro que nos ofereceu o mundo, através das igrejas particulares, com aquilo que mandaram de pesquisas, de situações adversas, das suas dioceses para os sínodos. Depois, o Papa já nos lembrou que Amoris Laetitia não é um documento que a gente deve entender apressadamente. Nós precisamos de tempo para compreender e para assimilar. E, agora, ao celebrar os 5 anos, o Papa, com o dicastério para os leigos, família e vida, estão também recolhendo tudo aquilo que tem dificuldades ainda para aplicar a Amoris Laetitia, mas tudo aquilo que já foi aplicado. Então, nós reavivamos a memória para dizer: bom, esse documento não pode ser esquecido, como não deveríamos esquecer nenhum outro. Nós temos dificuldades ainda para aplicar, para colocar em prática, mas também já temos muitas coisas que estão já sendo aplicadas. Então, isso tudo está sendo partilhado. Nós tivemos um fórum agora no Vaticano, no mês passado, de 9 a 12, onde tudo isso foi tratado, né? Mas aqui no Brasil também, logo depois do lançamento
do ano Amores Letícia, nós já tínhamos uma programação para celebrar os 40 anos da Familiares Consórcio, que desencadeia no trabalho de organização da pastoral familiar, e os 5 anos da Amores Letícia. Quando veio a ideia da celebração do ano, isso nos abriu um leque. Então, nós, no Brasil, além daquilo que estamos recebendo do Vaticano, que são materiais produzidos, os vídeos que o Papa Francisco mesmo tem feito, são 10 vídeos, uma série de 10 vídeos, e outras contribuições, mas no Brasil também nós estamos produzindo mensalmente 2 encontros, que são encontros simples, que é para aprofundar. A pessoa retira do nosso portal, estuda na sua família um ponto da Amores Letícia, esclarecendo aquele ponto. Tivemos no mês de maio uma semana toda com especialistas falando da eclesiologia, da moral e da pastoral na Amores Letícia. Teremos agora a Semana Nacional da Família. Depois, em setembro, teremos um outro seminário, juntamente com o grupo dos teólogos moralistas do Brasil, também sobre a aplicação da Amores Letícia e as suas incompreensões. E assim, até meados do próximo ano, teremos muitas outras coisas para fazer. Aliás, também nesse segundo semestre, vamos entrevistar, vamos fazer lives com todos os movimentos que trabalham no Brasil com famílias. São os 10 grandes movimentos que trabalham no Brasil. Para a gente ir assimilando como a Amores Letícia está sendo aplicada e o que precisa ainda ser feito para que ela seja assimilada e também se transforme em ações pastorais. E, padre, durante toda essa semana, com a programação, as pessoas vão crescer na consciência de que a família é um bem para a vida cristã, é um bem para a igreja? Esta é a ideia, né? Se vocês me permitem, porque eu não lembro os encontros de cor, né? Preciso olhar aqui um pouquinho, só para citar os temas que vão ser abordados, né? Primeiro, o texto, o material, que é este material, né? Ele começa com a oração da Sagrada Família que está na Amores Letícia e termina cada encontro com a oração de São José, né? Tendo o lema, dá e recebe, e a alegria e alegra-te a ti mesmo, que é do livro do Eclesiásticos, ou como diz a Bíblia da CNBB, de Sirácidas, no capítulo 14, versículos 16. Então, esses textos, ou melhor, esses encontros, eles vão ajudar as famílias a aprofundar esse aspecto que você está falando. Então, no primeiro encontro, nós vamos tratar da beleza e dos desafios da família, que está no capítulo 2 da Amores Letícia. Obviamente que em uma linguagem trabalhada por um casal brasileiro. Este foi um casal brasileiro que colocou aqui a sua visão de família brasileira a partir daquilo que está no capítulo 2. Depois, o segundo encontro, o matrimônio, o sacramento do amor. São coisas do dia a dia, né? Nós devemos lembrar que quando pensamos no matrimônio, estamos pensando basicamente no amor que vem de Deus, de algo sagrado. Para aprofundar mais ainda, lá nós temos que ver o dia a dia do matrimônio, que é o terceiro encontro, isto é, o amor no matrimônio. Pensar no matrimônio como algo sagrado e ver essa sacralidade no dia a dia. Depois, viver o amor no cotidiano da família, nas alegrias, nas tristezas, na saúde, na doença, nos percalços da vida e tantas outras coisas. O quinto encontro é sobre o amor que perdoa sempre, a dimensão do perdão, que é ressaltada no quarto capítulo, que deve ser uma base, um dos fundamentos para que, de fato, o amor aconteça na família e a alegria também aconteça na família. Aliás, esse é o sexto encontro, troquei. O quinto encontro é o amor verdadeiro mais ama do que é amado. Né? Quem pensa que o amor verdadeiro é aquele que gosta só de receber, se engana. É o amor que dá, né? Que depois recebe. Então, ele mais se interessa em amar do que ser amado. E o último encontro dos 7 dias é a dimensão do acompanhar, discernir e integrar. Quer dizer, depois desses 7 dias, seguindo o percurso da Amores Letícia, a gente gostaria de fazer com que as famílias entendessem um pouco isso. Como é importante a gente acompanhar
tanto os membros da nossa casa, como os membros da nossa pequena comunidade, como os membros da nossa paróquia, que fazem parte da igreja ou não. Devagarzinho fazendo discernimento da situação que cada pessoa vive e integrando estas pessoas nas mais diversas realidades eclesiais, se possível também sociais, que nos permite ali ao nosso redor, né? Pelo menos próximo da nossa realidade. É claro que, antes disso, o material se propõe celebrar o Dia dos Pais. Então, no dia 8, além daquilo que está preconizado pela própria CNBB, através da equipe da Comissão de Liturgia, que oferece todos os domingos um material para celebrar, nós trouxemos este material adaptado para dentro dos nossos encontros, para que as famílias possam celebrar o Dia dos Pais em casa, talvez antes do almoço, antes da janta, e tenha um momento especial com a liturgia do domingo, mas aprofundando a partir da sua própria realidade. Esse mesmo encontro pode servir para a celebração da missa, com as preces, com a oração específica voltada para os pais. Então, de tal forma que a gente quer se inserir dentro do mês vocacional e dentro daquela semana na dimensão litúrgica. Para nós é muito importante lembrar que a celebração da Semana Nacional da Família se dá no mês vocacional, no mês de agosto. Estamos falando de uma vocação que acreditamos que é a mãe de todas as outras vocações, porque dali, da família, sabemos que saem todas as outras, né? As mais variadas, não só para essas dimensões que nós conhecemos eclesialmente, mas para os serviços que se prestam à sociedade. Agora, padre, como os casais coordenadores da pastoral familiar nos regionais e nas dioceses vão poder trabalhar a espiritualidade familiar nesta semana? Haverá ou houve algum tipo de capacitação, algum tipo de orientação para que o material fosse melhor trabalhado e assim se alcançasse melhor os objetivos nessa vivência da semana? Assim que a pandemia começou, nós fomos convidados pelos casais dos regionais a tentar fazer um dia antes da abertura, que é o dia 8, no caso desse ano, aquele dia que antecede a abertura, como preconizava os anos anteriores, que a gente fizesse alguma coisa nacionalmente. Então, o ano passado nós fizemos um dia anterior e este ano vamos fazer amanhã. Nós recolhemos já a programação dos vários regionais, daquilo que está sendo programado. Por exemplo, em um regional se programou um cantinho de oração, onde as famílias vão poder rezar naquele canto de oração. Outros regionais, nós já vimos que paróquias que prepararam outdoor nas entradas e saídas, nos principais pontos da cidade, para chamar a atenção, e ali vão realizar algumas ações ao ar livre. Então, a nossa capacitação, e aí nós não podemos podar a criatividade dos regionais, porque o nosso papel é subsidiar com aquilo que é possível os regionais, mas sem tomar, sem impor, sem tomar a criatividade do que acontece nas igrejas locais e nas paróquias, mas foi incentivar que a gente pudesse diversificar o jeito de celebrar, né? Não ficássemos resumidos a uma ideia fixa que às vezes, porque antes da pandemia tudo estava preconizado, que a gente fizesse agora tal e qual. Então, como eu disse, celebrar em casa com a família, se possível, chama aqueles da família consanguínea, se não é possível fazer com outros. Se esses não estão próximos, territorialmente falando, de repente usar os meios de comunicação, fazer uma live ou lives celebrativas com a família, filhos que moram distantes, avós, etc., mas incluir esse pessoal. Então, o pessoal da pastoral familiar pode alargar muito isso aqui. Então, se tem um casal que tem aí 3, 4 irmãos, e só aquele casal participa da pastoral familiar, se ele chama esses que não participam para este momento celebrativo, você abre um leque e amplia esta missão de celebrar a Semana Nacional da Família. Mas também fazendo com os grupos que já existem das nossas paróquias, ou convidando outras pessoas presencialmente ou de forma de lives.
Obviamente que em algumas dioceses regionais também serão feitas muitas lives com bispos, com padres, com casais, para ressaltar os temas que aqui foram elencados, mas também para trazer testemunhos de como a família, neste tempo de pandemia, está vivendo a alegria do amor na casa. Ô padre, diante de todo o contexto que nós estamos vivendo, né, de violência, de tanto egoísmo, de sofrimento e tudo isso em família, claro, a família está sendo, como que eu vou dizer, metralhada com todas essas coisas, está sofrendo muito com tudo isso. Agora eu quero uma partilha do senhor, representando toda a pastoral. Quando vocês estavam programando tudo, pensando no material, qual a expectativa de vocês depois de tudo isso que nós vamos viver na Semana Nacional da Família? Bom, nós trabalhamos muito com a escuta, né? A equipe, tanto que nós criamos equipes de casais para trabalhar as diversas perspectivas, não só um casal e um padre, né? Mas tudo que a gente tem procurado fazer, nós fomos ampliando as equipes com casais de diversos lugares, pelo menos 5 casais de cada região do Brasil, mas nós temos as equipes com um pouco mais de casais, né, cada equipe, para a gente ouvir, né, aquilo que está acontecendo nas bases. Então, quando nós vamos trabalhar esses materiais, a primeira coisa é ouvir esses casais. O que está acontecendo? O que é que vocês sentem? Falando com as pessoas das paróquias, falando com os movimentos que participam, porque esses que trabalham conosco são pessoas, ou são casais que estão inseridos em algum serviço da igreja, né, ligado à questão da família. Se não é na pastoral da família propriamente dito, é na pastoral da família como um grande guarda-chuva, porque a pessoa está dentro de algum movimento que trabalha com a família. Então, a gente escuta e a gente vê um clamor, né, que vem do coração das bases. Então, nesta perspectiva, nós, como você mesmo lembrou, que as famílias estão sendo metralhadas, se não é pela violência física, é pela violência psicológica, é pela perspectiva de futuro, que às vezes para muita gente não é boa, né? Porque sabemos que aumentou, sobretudo, a violência por causa da fome, né? Isso tudo gera inseguranças. Nós quisemos olhar para essas realidades e queremos dar uma palavra para esse pessoal, dizer que, como igreja, nós somos solidários, não queremos dizer assim, só peça a Deus que Deus realize alguma coisa na sua vida e a gente, como igreja, cruza os braços e não age para fazer alguma coisa. Não, nós queremos dizer, de fato, Deus é aquele que nos dá esperança, reza e peça, né? Mas também nós, como igreja, queremos nos aproximar de vocês. O intuito da Semana da Família não é celebrar para dentro, né? É que de dentro a gente celebre para fora, que a gente vá ao encontro das pessoas. E, neste momento, as pessoas estão precisando ser escutadas, as pessoas precisam ser vestidas, as pessoas precisam de comida, né? Então, tudo isso deve ser despertado também nesta semana e deve ser parte da celebração. Nós tivemos até como parte do Ano Amores Letícia, retroagindo aqui um pouquinho a pergunta anterior, a Semana Nacional dos Idosos, era só para celebrar a Jornada dos Idosos no quarto domingo de julho. Nós celebramos uma semana toda e nós vimos como as pessoas se aproximaram, porque a ideia era visitar idosos, visitar pobres que são idosos, estão abandonados, ou ricos também que estão abandonados, classe média, que os netos se aproximassem dos avós. O mesmo espírito nós queremos ressaltar que deve ser celebrado também na Semana Nacional da Família. Padre Crispim, eu quero pedir que o senhor deixe uma mensagem de um modo especial para as famílias e para as pessoas que estão dispostas aí a começar esta semana para vivenciar a meditação deste documento tão bonito que o Papa Francisco oferece à Igreja, oferece a cada um de nós como família, que é Amoris Letícia. Bom, eu começaria com a liturgia de hoje, da Transfiguração, né? Para quem está feliz, para quem tem o suficiente para viver, né? Pensando aí no bem-estar, a Transfiguração nos diz, existe algo muito melhor, né? Que nos espera, portanto não se apegue a isso.
Para aqueles que estão tristes, estão sofrendo, também a transfiguração nos fala: olha, não pare aqui, porque o que nos promete Deus é muito melhor, né? Aquilo que virá como recompensa da nossa vida dedicada a Deus é, de fato, contemplar essa face de Deus sem esses problemas desse mundo. Mas nós estamos nesse mundo e ainda temos situações a serem resolvidas. O que eu deixaria para cada pessoa que nos acompanha é que confie, né? Quem pode nos dar alegria diante das circunstâncias da vida é sempre Deus, é sempre a presença de Deus em nosso meio, né? Que se encarnou através de Jesus Cristo e através da igreja, pela vida sacramental, através da vida de caridade, da proximidade com as pessoas, também se faz presente hoje. Celebrar significa isso, não é fugir do mundo, e não é isso que nós queremos. Celebrar significa se inserir no mundo com o coração de Deus, não com o coração do mundo. Então, que o coração de Deus se expanda dentro dos nossos corações e atinja tantas outras pessoas, sobretudo nesses momentos de sofrimento. Daí o nosso muito obrigado ao Padre Crispim, que nos ajudou a partilhar e a preparar o coração para vivermos a abertura da Semana Nacional da Família, que vai ser aberta em todo o Brasil no próximo domingo, né, Padre Crispim? Brasil no próximo domingo, nas igrejas particulares, com as suas paróquias, mas amanhã, às 20 horas, nacionalmente, pelo portal Vida e Família, vamos fazer um giro pela programação do Brasil. Amanhã o pessoal vai poder perceber como os 18 regionais da CNBB estão se preparando para celebrar essa semana. Tá certo. Nosso muito obrigado ao senhor, um forte abraço e conte sempre conosco aqui na TV Pai Eterno para apoiarmos mais iniciativas como esta da Igreja no Brasil. Um abraço, Padre. Obrigado, um abraço e vamos celebrar bem este tempo e obrigado por divulgar também este momento especial que vamos viver na Igreja no Brasil.